Olá, seja bem-vindo a esse canal e hoje nós vamos falar da escuta integrativa. A escuta integrativa é um método de acolhimento e tratamento do paciente, onde a gente olha a pessoa como um todo, sua história de vida, seus desafios, em relação à idade, suas conquistas e também as doenças ou sintomas que tem apresentado durante a vida. Ou seja, importa a pessoa como um todo, seu equilíbrio emocional, físico, espiritual e mental. Vamos sempre analisar a história de vida, o script, o que ela conquistou ou não até esse momento e onde nós vamos poder ajudá-la a evoluir nesse processo. É baseado em alguns princípios. O primeiro deles é o foco no paciente ou na pessoa que está na nossa frente. Ela vai contar a história dela espontaneamente e nós vamos pontuar quando que aquilo começou, de que forma, como evoluiu e o efeito daquelas coisas sobre ela mesma. O segundo ponto, e é muito importante, é o campo terapêutico que se forma entre a pessoa que nos vai buscar e nós mesmos como profissionais. Nós vamos entrar com a nossa intenção de curar e com um conjunto de ferramentas que a gente dispõe para ajudar o paciente naquela travessia. Seja a terapêutica ou a ferramenta que a gente dispõe. E ele com desejo de ser curado. E a gente vai respeitar o ponto e o momento do paciente, até onde ele quer ir e o que ele quer desdobrar nesse processo. Sejam processos esses físicos, sejam processos esses emocionais. Nessa trajetória, vai ser super comum identificar padrões, ou seja, várias histórias que se repetem ou, diante de determinadas situações, o paciente reage sempre do mesmo jeito. E é isso que a gente vai chamar de identificação do padrão. Quais são as figurinhas repetidas desse álbum e como a gente vai fazer com que ele olhe, veja que vai se repetir e possa escolher ou não que caminho ele vai seguir. Para isso, a gente entra na quarta etapa, ou quarto princípio, que é a liberação emocional. Não basta só a gente olhar para o padrão que está se repetindo, a gente precisa desbloquear aquele canal energético para que ele tenha possibilidade de seguir uma outra trilha. É como a gente estivesse passando mesmo, fazendo uma caminhada e fosse abrir uma nova trilha. O caminho mais livre é aquele que passa muita gente. Então, nossa tendência natural é seguir aquele caminho, ou seja, a gente vai obter sempre a mesma resposta. Para fazer o novo ou para trilhar um novo caminho, a gente tem que ter outros instrumentos para poder fazer as escolhas. Então a gente chega na liberação emocional. E a gente entra na quinta fase do método, que são as associações entre as alternativas terapêuticas. É super importante investigar, sim. Cada paciente vai contar uma história e vai ter um sintoma. E esse sintoma vai ser investigado. Ou, por vezes, vai ser necessário que seja utilizada uma outra técnica, uma consulta a um outro especialista. Tem que estar com isso muito claro. Até aonde você vai? Qual é o alcance da sua prática terapêutica? E quando você vai poder associar com outras técnicas? E a escuta é essa possibilidade. Eu vou te dar instrumentos para, independentemente da sua especialidade, você ter outros instrumentos que vão ajudar na trajetória desse paciente. E a gente chega ao sexto e último princípio, que é a escolha consciente. E a escolha consciente também é uma via de mão dupla. É do paciente, que diante daquele cenário que se desvelou, ele pode seguir um outro caminho para obter uma outra resposta, mas também é nossa, enquanto profissional, para ver com clareza o alcance da nossa prática. Vamos dar um exemplo bem concreto. Você chega a um paciente com uma dor abdominal
e você examina, é uma apendicite. Não tem o que pensar, você vai encaminhá-lo para um cirurgião para proceder àquele procedimento. E isso está claro, ali é uma interconexão, ali é a tua rede funcionando. Você examinou, identificou, suspeitou de um diagnóstico e encaminhou para quem pode resolver aquilo. Isso faz muita diferença, porque a gente está propondo um método que vai permitir que você acompanhe tanto patologias agudas quanto patologias crônicas. Com frequência você vai poder resolver com o instrumental que você dispõe. Outras vezes você vai poder associar a outras práticas terapêuticas. Nisso você vai levar em consideração um outro detalhe, que é a linguagem que o sintoma traz, ou a linguagem que aquele órgão vai te dizer. Se você adoece, por exemplo, e eu estou dando um exemplo bem genérico, nas pernas ou no quadril, você está falando da sustentação do seu corpo, da tua autonomia, da sua capacidade de ir e vir. Então, quando um paciente chega com uma queixa nesse órgão, é disso que você vai olhar, é isso que vai estar no subconsciente daquela conversa. Ele vai estar falando do que ele está sentindo. E você falei, puxa, será que ele tem clareza de que é isso que ele quer perceber? E é isso que a gente vai aprender aqui. Como essas coisas se combinam, se conectam e como isso vai ajudar aquele paciente. Ou seja, interessa a pessoa como um todo, a sua capacidade de realizar, concretizar seus desejos e ser o melhor que ela puder ser nesse momento da vida dela, independentemente do desafio que ela esteja passando. E é isso. Se você gostou, ative o sininho, curta esse vídeo e seja bem-vindo ao nosso próximo encontro.